cara, esquece essa ideia de união do corpo e mente em harmonia. Você precisa abandonar essa ideia e eu vou te falar por quê. Antes de mais nada, aqui é Jerônimo Marana e eu quero te ajudar a viver em paz através das artes marciais meditativas. Bom, quando eu estava na faculdade de Educação Física, eu ouvia muito esse negócio de corpo e mente em harmonia, união do corpo e da mente e tal. Mas, bom, você deve ouvir isso também, deve ouvir um monte de gente falando, principalmente nas artes marciais, na yoga, na meditação, mas eu considero que isso é um erro falar sobre isso, falar dessa forma. Na faculdade de Educação Física, como estava falando, né, sempre ouvi isso, mas nunca ouvi alguém falar na faculdade o que é mente. Nenhum professor falou isso, e eu acredito que você ouça as pessoas falando a mesma coisa, a união do corpo e da mente, mas não falam o que é mente. O que é mente? Então a primeira coisa para a gente entender esse assunto é entender o que é a mente. Se a gente não entende o que é a mente, pode dizer que a gente esteja falando besteira. Bom, então, claro que vai ter as explicações ali na psicologia, falando da mente consciente, mente subconsciente, mente inconsciente e tal. Mas, dizendo de uma outra forma, a mente ela é um acúmulo, é o resultado das suas memórias, dos seus traumas. A mente é um acúmulo de informação, é uma ferramenta que a gente usa, ela não é o intelecto em si, embora o intelecto, o raciocínio, seja uma função da mente, mas ela é um acúmulo de informações que você tem ao longo da vida, que você acessa e que funciona automaticamente, né? Tem um monte de pensamento, um monte de memória que está passando automaticamente na sua cabeça aí. Essas memórias estão passando na sua mente, né? Automaticamente. Então você acessa mesmo que você não queira, tá lá, é automático, é a natureza da mente, né? Esse movimento incessante, né? Das imagens, dos pensamentos, das ideias, das memórias surgindo e mudando e desaparecendo o tempo todo. Então surge um pensamento, ele desaparece, surge outro toma lugar e por aí vai, e essa coisa agitada e que não para, né? Mas a mente, ela é um acúmulo de memórias que inclui traumas, inclui expectativas, inclui mágoas, angústias, alegrias, tristezas e por aí vai. E tudo isso é baseado no passado. Então a mente, ela vive fora do momento presente. A mente, para existir, ela depende do passado e do futuro. Então a mente vive no passado ou no futuro, fora do momento presente. Então, se você parar para pensar na sua vida, você vai perceber que você vive a partir de memórias do passado e projeções para o futuro, ideias que você tem sobre o futuro, que um dia, num futuro, quando acontecer alguma coisa, quando você conquistar, quando você atingir um objetivo, as coisas vão ser melhores. Ou então você sente medo de no futuro acontecer, não sei, acontecer uma catástrofe qualquer, né, na sua vida, alguma coisa que você não queira que aconteça. Tudo isso baseado em memórias do passado. Então, baseado nos seus traumas, você projeta um futuro que vai ser melhor. Baseado na sua resistência ao que está acontecendo no momento presente, que talvez você não goste, você se projeta para um futuro imaginário que você não sabe se vai acontecer. Ou então você sente saudade de um passado, você sente falta, sofre por causa de um passado que foi melhor e que já não existe mais. Então, isso que é a mente. A mente te coloca fora do momento presente, completamente fora do momento presente, no passado e no futuro, que são uma ilusão. Passado e futuro é ilusão, não existe passado e futuro. O único lugar onde ele existe é exatamente na sua mente. Porque nada acontece no passado, nada acontece no futuro, tudo acontece no agora. Quando aconteceu, era agora.
quando vier a acontecer uma coisa nesse futuro, esse momento vai ser o agora, vai acontecer no agora. Então, quando você fala de harmonia, de união do corpo com a mente, você está colocando o seu corpo em união com todas essas memórias, com todas essas projeções, essas expectativas e esses traumas. Então essa harmonia não é uma coisa boa. Na verdade, ela é uma coisa que te faz sofrer. Ou porque alguma coisa não está do jeito que você quer, ou porque ela deixou de ser do jeito que era antes, ou porque ainda não é, e você não sabe nem se vai ser. Então, corpo em harmonia com a mente, união do corpo e da mente, é uma coisa que te coloca em contato com a ilusão do passado e do futuro. Então qual que é a solução para isso? O que eu coloco no lugar de união do corpo e da mente? Claro, eu trago o problema aqui, mas eu trago a solução também. No idioma chinês, no mandarim, tem duas palavras. Uma delas é yi, que pode ser traduzida como intenção, mas que também é traduzida como mente. E também tem outra palavra que é xin, que também é traduzida como intenção, mas também tem o significado de coração. Eu não gosto dessa tradução, eu não gosto de traduzir essas palavras como mente. O conceito melhor é o seguinte: por que é traduzido como mente, né? A gente, aqui no Ocidente, a gente fala que o pensamento vem da mente. Os chineses acreditavam, antigamente, que os pensamentos surgiam no coração. E todo pensamento tem uma intenção. E a intenção também vem do coração. Se você tem que tipo de intenção você tem, se você tem boas intenções ou más intenções, se você tem uma intenção pura, isso vem do coração. Então, dá para dizer que yi e xin, em certo sentido, pode ser que eu esteja errado, mas até onde eu entendo, em certo sentido, essas palavras yi e xin, né, intenção e coração, são sinônimos, porque a sua intenção vem do coração. Então, pensando nesses conceitos, nessas terminologias, você não tem que pensar em união do corpo com a mente, mas sim união do corpo com a sua intenção. Com a sua intenção, com o seu coração, talvez. Com a sinceridade daquilo que você quer fazer. Com a sinceridade da sua intenção. Então, quando você vai fazer um movimento, você tem que concentrar toda a sua intenção naquele movimento. Colocar tudo de você, toda a sua sinceridade, toda a sua vontade dentro daquele movimento. Isso é colocar o corpo em união com a intenção. O corpo vai responder à sua intenção. Se você tem intenções que estão em conflito, por exemplo, você tem a intenção de fazer uma técnica, de derrubar, uma técnica de derrubar, um chute, um soco, enfim. Ou se você tem a intenção de fazer alguma ação no seu cotidiano, falar com alguém, fazer alguma coisa no seu trabalho, enfim. Se você tem a intenção de fazer, você tem a vontade, o desejo de fazer uma ação, mas ao mesmo tempo você tem medo do resultado, medo de errar, por exemplo, então você vai ter intenções conflitantes. Você vai ter intenções contraditórias. Você tem a intenção de fazer, mas ao mesmo tempo tem a intenção de não fazer, de fugir, que é a intenção que vem do medo. Então você tem que colocar a sua intenção em harmonia, você tem que colocar toda a sua intenção no desejo de fazer, e o seu corpo vai responder a isso. Porque se você tiver intenções em conflito, a intenção de fazer, mas ao mesmo tempo a intenção de fugir, o seu corpo também vai responder dessa forma. E aí o próprio corpo vai entrar em contradição. Algumas fibras musculares querem fazer o movimento, mas outras fibras criam uma resistência e você tem que
fazer mais força, você gasta mais energia do que você precisa para fazer aquela ação, para fazer aquele movimento, porque a sua intenção dispersa e a sua musculatura está criando uma resistência. E quando isso acontece, isso tem uma relação com a mente, porque a mente surge naquele momento. No momento que você está em conflito, surge a mente, porque o medo, ele é uma projeção do passado, é uma memória do passado que você projeta para o futuro. Eu tenho medo do que vai acontecer, então você já está pensando no futuro, você está se projetando no futuro baseado em algum outro trauma que você já teve, baseado em algum erro que você já cometeu, em alguma coisa que já deu errado. Então, quando você tem essas intenções conflitantes, a sua mente está presente e o seu corpo vai responder a isso. Agora, quando você harmoniza a sua intenção para focar toda ela completamente naquilo que você quer fazer, a mente desaparece, passado e futuro desaparece, a ilusão desaparece e o seu corpo responde de forma eficiente, com o mínimo gasto de energia possível para fazer aquela ação. No caso de uma técnica. E se for alguma coisa que você faz durante o dia a dia, uma conversa, alguma coisa... Bom, seu corpo vai estar presente também, então de qualquer forma o seu corpo vai responder, mas todo o seu ser vai responder a essa intenção e vai fazer a ação da melhor maneira possível dentro das condições que ele tem naquele momento. Então, esquece, abandona a ideia de corpo e mente em união do corpo e da mente. Pensa em união do corpo e da intenção. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu esse assunto aí, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações e receber o aviso de todos os novos vídeos que eu postar. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.